tá? Então, sendo assim, eu quero contar brevemente para vocês um pouco da minha história, né? Ali, começando a estudar homeopatia e depois conhecendo, né? Conhecendo o pessoal da homeopatia indiana. Então, isso é um outro marco, tá? Que eu acho que acontece na vida dos homeopatas brasileiros, que é conhecer os homeopatas indianos, é conhecer como a homeopatia é aplicada e é difundida da Índia. Porque se você é homeopata, mas ainda não teve esse conhecimento, ainda não teve essa abertura, né, para observar a homeopatia lá na Índia, você está perdendo muito, porque é lá que a coisa, digamos, está bombando, né? É lá onde a homeopatia chegou aos altares, vamos colocar assim. É lá onde a grande parte da sociedade só se trata com homeopatia. É lá onde existem os melhores homeopatas do mundo. É lá que existe o maior, poderia dizer, né, o maior conteúdo de homeopatia do mundo hoje em dia. Sendo assim, é de suma importância, tá, que um homeopata atual tenha um mínimo de conhecimento, não só dos métodos, mas do que é feito, do que é realizado, do que é empregado com homeopatia lá na Índia, tá certo? Sendo assim, eu convido então vocês, a quem puder, fazer o curso, né? Ou então realmente tentar começar a pesquisar mais, a conhecer mais da homeopatia indiana, porque é lá que o negócio vira, né? É lá que o negócio realmente dá resultado. Aqui no Brasil eu gosto de dizer que a gente está engatinhando. Aqui a gente está assim, bem lá embaixo ainda, próximo comparando com a homeopatia indiana, tá certo? Então conhecer esse trabalho deles, conhecer o que é feito lá, o que não é feito, é de suma importância para todos os homeopatas, tá? Para todos os homeopatas. Isso ajuda a gente a desmistificar uma infinidade de questões, ajuda a gente a recolocar uma série de coisas nos eixos, a tirar um monte de concepções erradas e que a gente criou, ou que o ambiente aqui no Brasil criou, tá, sobre a homeopatia. Então é fundamental, tá bom? E comigo foi assim, né? Foi como se fosse um êxtase, né? Que eu tive na minha caminhada com a homeopatia, que eu nunca imaginei ter, né? Eu estudava homeopatia já há mais ou menos uns 3 anos, né? Eu comecei a estudar homeopatia antes de entrar na faculdade, e aí mais ou menos depois de uns 3 anos, a minha orientadora, a minha mestra, né, que eu gosto de dizer, que é a doutora Mafalda Biagini, ela me manda no WhatsApp um pôster, né, como se fosse um post falando de um curso que ia ter e tal, lá em Ribeirão Preto. E eu olhei e falei, eu era acadêmico, né, não tinha dinheiro para nada, né, e eu vi o valor do curso e falei, poxa, esse curso parece ser incrível, né? E o pessoal iriam vir 2 médicos indianos para dar o curso. E eu falei, nossa, isso aqui deve ser muito bom, né? E eu nem conhecia nada sobre a Índia ainda. Mas eu olhei e falei, poxa, se fosse possível, eu realmente gostaria muito de fazer esse curso. Mas naquela época, né, acadêmico aí, acho que eu estava no 3º ano de farmácia, tinha dinheiro pra nada, né? Falei, pô, não sei se vai rolar. Eu fui conversar com meu pai, né? E eu já trabalhava aqui na farmácia também. Então a gente deu um jeito, eu conversei com o pessoal, né? Os diretores do curso. Então desde o primeiro curso eu liguei lá pra eles, conversei, né? Eles falaram, não tem como você também ajudar a gente na divulgação. Desde aquela época, né? Eles sempre pediram muito ajuda do pessoal para realmente fazer o negócio ter mais barulho, né?
E aí eu consegui fazer a inscrição, tal, pagar certinho, e fui no primeiro curso dos médicos indianos, que no primeiro curso, né, veio então é porque na verdade, deixa eu explicar melhor para vocês, é uma família de homeopatas, né? A Wright Homeopatia lá na Índia, claro que tem outros homeopatas, mas começou no seio de uma família, né, de homeopatas. Então, o pai, que é o Dr. Mavi, ele é médico homeopata, a esposa dele também é médico homeopata, os filhos foram para esse lado também, então são também médicos homeopatas, e nesse curso, que era o primeiro, veio o pai e o filho mais velho, tá? Então nesse primeiro curso foi o único aqui no Brasil que veio o pai deles, né, que veio o Dr. Mavi, que foi quem criou esse movimento da Wright Homeopatia lá na Índia. E ele então veio aplicar esse workshop pra gente, junto do filho mais velho. Depois então eu me deparei com essa oportunidade, consegui e fui no curso. Quando eu estive lá no curso, lá em Ribeirão, né, para esse primeiro curso, nesse primeiro workshop, foi uma coisa assombrosa. Né? Foi uma coisa assim que me realmente me levou para outro patamar. Assim, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Porque além de ter sido uma coisa assim, um impacto muito grande, foi também uma grande graça, né? Eu gosto de dizer isso porque eu estava bem, digamos, eu não vou dizer chateado, mas eu estava bem assim, desencontrado com a homeopatia. Eu estava bem perdido, sem saber para onde ir, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E eu não gosto dessa situação, é uma coisa minha. Eu gosto meio que de estar com as coisas resolvidas, né? E eu estava muito... Falei, pô, isso aqui não tá legal, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui no Brasil e tal. E eu já estava trabalhando na farmácia, a gente estava recebendo algumas receitas, e eu olhava essas receitas e falava, o que é isso, né? Não entendia. E aí então eu fui para esse curso, e eu acostumado a estudar a literatura homeopática mais antiga, né? Então Hahnemann, Kent, já tinha ouvido falar de Baumgarten, Nash, vários outros, e eu falei, poxa, eu via, né, na literatura, nos livros, nos casos que eram comentados, nos casos que tinham na literatura, eu via muitos casos assim absurdos, né, casos de curas incríveis, casos assim exorbitantemente incríveis. E eu olhava esses casos na literatura e via tudo isso nessa literatura universal, né, homeopática, e falava, por que eu não vejo isso no Brasil? Né? Eu acostumei, né, via muitos casos agudos, né, e também casos crônicos assim muito difíceis que eram curados. E eu fiquei, por que a gente não vê isso no Brasil? Né? Diferentemente da grande maioria dos homeopatas, quando eu comecei a estudar homeopatia, eu comecei porque eu olhei aquele conteúdo e falei, talvez isso seja melhor, talvez isso seja mais certo, talvez o caminho mais adequado seja esse. Então foi uma mudança meio que só na parte intelectual. Eu não tinha sofrido um tratamento homeopático em mim. Eu não tinha sido salvo de uma doença. Eu não tinha um familiar que tinha sido salvo. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha essa coisa que geralmente faz as pessoas virem para a homeopatia. Eu só comecei a estudar e falei, pô, acho que o caminho é esse. Só que eu não estava me deparando com isso no Brasil.
Então eu sempre falo que eu lia, né, estudava e tudo mais, só que era uma coisa que ficava sempre ali na teoria, porque na prática eu olhava para o ambiente brasileiro, né, eu olhava aqui para a farmácia, olhava para as receitas, olhava para os pacientes, e no cenário nacional também, e eu via que a coisa não era nem sequer semelhante com o que eu estava lendo, nem sequer semelhante com o que eu estava estudando. E isso foi me deixando assim, realmente, falei, será que eu estou perdendo tempo com isso aqui? Né? Será que eu estou realmente, sei lá, perdi aí 3 anos estudando uma coisa que não vale a pena mesmo? Entende? E aí, né? Então, se a gente olha para o cenário brasileiro é perto do cenário indiano, ele é um cenário péssimo, tá? O cenário homeopático brasileiro, ele já foi muito melhor do que o que a gente tem hoje, tá? Ele já foi muito melhor, tanto que muitas das literaturas, muito do material de estudo realmente formativo, a gente tem edições de livros antigos, né? Vocês já me viram falando sobre isso aqui. A gente tem edições de livros antigos, edições da década de 70, 80, 90, que não existem mais, que não existem novas edições, né? Então, livros que não foram reeditados, materiais que não foram reeditados. Logo a gente olha e fala, o que está acontecendo, né? Vocês já me viram algumas vezes falar sobre esse ponto. Então, antigamente, vamos por aí, durante o século XX, né, ali também década de 70, 80, até mesmo 90, a homeopatia ainda era, no Brasil, estava num cenário melhor do que é hoje. Hoje, na minha opinião, o cenário ainda é pior, tá? O cenário é bem pior. E comparado com a Índia, né, não tem a mínima comparação. Sendo assim, quando eu cheguei lá no curso dos homeopatas indianos, eu comecei a observar e eu falei, peraí, isso aqui tá parecendo o que eu estudei. Não assim em questões de regrinhas nem nada disso, mas eu estava enxergando ali o poder daquela homeopatia que eu estava estudando, que eu não enxergava no Brasil. E aquela clareza, né? Isso é uma coisa assim muito peculiar dos indianos. Eles têm uma clareza muito grande, eles sabem o que eles estão fazendo, eles não fazem essa porrada de confusão que os homeopatas brasileiros fazem, essa invenção absurda de termos, de coisas sem sentido, que aqui a gente vê muito ainda. Essa manipulação, essa junção com um monte de outra coisa. Lá não. Então, a clareza, a firmeza, a assertividade, o ponto correto, sabe? A reta intenção. E eu olhei e eu falei, opa, acho que a coisa agora está aqui, né? E foi isso que me mudou, né? Foi olhando aqueles caras, né? O primeiro curso, o pai e o filho mais velho, foi olhando aquilo que eu falei, parece que aqui o negócio é diferente. E realmente, né? Eu comecei a ver os casos que eles estavam apresentando para a gente. Eu até fiz algumas perguntas no primeiro curso. E eu falei, realmente eu acho que eu encontrei o que eu estava precisando. E desde lá eu nunca mais deixei de ir nos cursos dos médicos indianos. Eu nunca mais deixei de seguir esses cursos aí da Wright Homeopatia. Mesmo não sendo médico, eu acompanhei todos os cursos até hoje, né, até o 5º, que vai ser essa semana. E a cada ano a coisa foi me impressionando cada vez mais,
né? No ano seguinte, a gente teve a segunda edição do curso, do workshop, e o pai já não veio mais, mas quem veio foi o filho mais velho e o outro filho, né? O Dr. Altar e o Dr. Manrup, que é os que também vão vir nesse próximo dessa semana. E trouxeram casos ainda mais impactantes, e trouxeram curas ainda mais absurdas, tá? E mais clareza, e mais compreensão, e mais entendimento, e uma linguagem mais clara, mais verdadeira, mais assertiva, mais científica. E isso cada dia mais foi me conquistando, né? Esse escape que eu tinha durante os cursos, desse cenário homeopata brasileiro, que é muito perdido, que é muito bagunçado, que atualmente eu acho que está pior do que já foi, tá? Foi sendo para mim um bálsamo, né? Foi sendo para mim um refresco muito grande. E eu falei, eu vou estudar isso, né? E eu vou destrinchar para ver de onde eles estão tirando isso. E esse é o caminho que eu tento seguir até hoje. Porque, ora, eles são seres humanos, nós também. Tem que haver um caminho, tem que haver um caminho das pedras, tem que haver né? A gente tem que tentar conseguir chegar nisso, tá? Então, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Quem segue a página em algum tempo já deve ter percebido isso em mim, mas eu sou muito prático, muito rápido em decidir certas coisas, e logo eu percebi que, no fundo, o que nós precisávamos aqui no Brasil, qualquer homeopata, na minha opinião, é tentar imitar e alcançar a homeopatia indiana, né? Claro, lá não tem só o movimento da Right Homeopatia, que são esses médicos que vêm para cá, né, para dar esses workshops. Tem vários outros movimentos, tem lá a quantidade de homeopatas muito bons, muito renomados, é gigante, é enorme, tá? Então existem muitos profissionais muito bons, ensinando coisas muito boas, muito verdadeiras. Então, o que eu tomei para mim foi isso. Olha, o caminho que a gente tem que seguir é o caminho de imitar e tentar alcançar esses caras. Para mim não existe uma outra alternativa lógica a não ser essa. Afinal de contas, a cada dia que passa, a gente aqui não evolui muito, né? A gente aqui não vai muito para frente. Nem no cenário de casos, né? Nem no cenário de promover curas incríveis, nem de promover um ensino onde se consiga curas incríveis, e muito menos formativo e muito menos de compreensão da homeopatia.